Olá, pessoal! Hoje nós vamos conversar sobre a relação entre a educação indígena e a Organização das Nações Unidas, a ONU. A ONU ela tem um papel muito importante em defender os direitos dos povos indígenas e garantir que suas culturas e línguas sejam respeitadas. A educação indígena, nesse contexto, é uma maneira de preservar essas tradições e promover a inclusão dos povos indígenas na sociedade de maneira justa. Nós vamos entender como a ONU ajuda a garantir uma educação que valorize os saberes tradicionais desses povos. Um dos documentos mais importantes da ONU para os povos indígenas é a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, que foi criada em 2007. Então, nessa declaração, a ONU afirma que os povos indígenas eles têm o direito de controlar as suas próprias escolas e programas educacionais. Isso significa que eles podem decidir como ensinar suas crianças, utilizando suas línguas e o método cultural de ensino, sem que isso seja imposto de fora. Então, assim, a educação se torna uma ferramenta de preservação cultural e de fortalecimento da identidade indígena. A educação bilíngue, que envolve o ensino na língua materna dos povos indígenas, é também, em português, um ponto central para a ONU. Ao aprender em suas próprias línguas, as crianças indígenas conseguem manter a sua cultura viva e isso as ajuda a se conectarem com suas tradições. Ao mesmo tempo, o ensino do português garante que elas possam participar da sociedade brasileira mais ampla. Assim, a ONU defende uma educação que combine essas duas realidades. Um outro ponto importante é que a ONU reconhece que a educação indígena não acontece apenas na sala de aula. Então, nas comunidades indígenas, muito do que se aprende vem da convivência com a natureza, dos anciãos e também das práticas tradicionais. A ONU acredita que esses métodos de ensino são valiosos e que devem ser respeitados, pois fazem parte da identidade desses povos. Por isso é importante que as escolas indígenas integrem esses conhecimentos ao ensino formal, misturando o saber tradicional com o currículo escolar. Além disso, a ONU vê a educação indígena como uma forma de combater a exclusão social e o preconceito. Quando a educação respeita e valoriza as culturas indígenas, ela ajuda a diminuir a desigualdade e também a promover uma sociedade mais justa. Isso não beneficia apenas as comunidades indígenas, mas também toda a sociedade, pois promove o respeito à diversidade e incentiva a convivência pacífica entre diferentes culturas. A Agenda de 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que é um conjunto de metas da ONU para um mundo melhor, também destaca aí a importância da educação indígena. Um dos objetivos dessa agenda em 2030 é garantir que a educação de qualidade para todos, e isso inclui as populações indígenas. A ONU incentiva os governos a criarem políticas educacionais que respeitem as tradições e que promovam a igualdade de oportunidades para todos, reconhecendo as necessidades específicas das comunidades indígenas. A ONU também vê a educação ambiental como um aspecto fundamental da educação indígena. Os povos indígenas eles têm um profundo conhecimento sobre a natureza e as práticas sustentáveis que são valiosas para a sociedade como um todo. A ONU acredita que o ensino desse saber pode ajudar a enfrentar aí problemas ambientais que o mundo enfrenta hoje. Ou seja, ao valorizar a educação indígena, nós estamos aprendendo formas mais equilibradas de cuidar do meio ambiente. Um outro ponto importante para a ONU é o combate da discriminação nas escolas. A organização trabalha para garantir que os povos indígenas recebam uma educação que respeite sua dignidade e que acabe com o preconceito. Além disso, a ONU incentiva que o estudo das culturas indígenas faça parte do currículo escolar para que todos os indígenas ou não possam reconhecer e valorizar suas culturas, promovendo um ambiente mais inclusivo e respeitoso. A formação de professores indígenas também é uma prioridade para a ONU. Para que a educação indígena funcione bem, é importante que os professores conheçam a fundo as tradições e as realidades dessas comunidades. Por isso, a formação de professores que compreendam e que valorizem a cultura indígena é essencial para garantir que os jovens recebam uma educação
relevante e respeitosa, certo? Nós vamos ficar por aqui com a nossa aula de hoje, com a nossa conversa sobre a educação indígena e a ONU, certo, pessoal? Até mais!